Boa tarde a todos, eu sou o Elton Júnior, gerente comercial na Superior, e estou aqui hoje para falarmos de monitoramento de transportadores de correia e como a IoT, e os rolos sensoriados têm transformado a forma como operamos e mantemos a segurança dos transportadores de correia. Antes, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da Superior. A Superior, ela é uma multinacional americana com mais de 30 escritórios e fábricas espalhados por toda a América, Europa e Ásia. Nós somos uma empresa que fabricamos britadores, peneiras vibratórias, transportadores e também os componentes, que são os tambores e rolos, né? Ou seja, nós oferecemos soluções desde a rocha até o carregamento. Antes de entrarmos nos detalhes da tecnologia dos rolos sensoriados, é importante a gente entender quais são os desafios, né? Qual que é o cenário atual para manter a segurança dos transportadores. Nós sabemos que os rolos, eles não são os componentes mais caros de um ativo, né? Não é o componente que emprega maior valor num transportador. Porém, são eles que causam os maiores problemas de segurança de operação de um transportador. São eles que, quando falham, podem gerar ali um princípio de incêndio ou até mesmo o rasgo de uma correia. No esforço de tentar evitar essas falhas, existe uma demanda cada vez maior por inspeções de qualidade, ou seja, por inspeções eficazes. Mas, em contrapartida, as inspeções tradicionais têm ficado cada vez mais difíceis, né? Um exemplo é a exigência de que mais transportadores sejam enclausurados. E se o transportador é enclausurado, não há humanamente como realizar uma inspeção, né? Atualmente, ainda usamos pranchetas e câmeras termográficas na maioria dos transportadores. São essas as ferramentas que ainda utilizamos. E é com essas ferramentas que podemos dizer, existe um exército de inspetores que semanalmente fazem a inspeção para tentar evitar uma parada não programada. Vejam só, né? Então, são eles, com uma prancheta e uma câmera termográfica, que procuram identificar qual é o rolo que pode parar uma planta ou parar uma produção. Bem, feito a rota de inspeção, e agora, como registrar os dados que são coletados pelos inspetores? Qual que é a confiança que nós podemos ter nesses dados que foram coletados, né? Devemos inspecionar mais vezes ou menos vezes o transportador? Trocamos prematuramente os rolos para que a gente possa dormir mais tranquilo, porém onerando, né, aumentando os custos operacionais? Ou deixamos para trocar os rolos mais tarde, mesmo sabendo que aumentamos o risco de falhas, né? E a gente sabe que as falhas são muito mais comuns do que nós gostaríamos. Por fim, como tomar uma decisão com tanta falta de informação, né? Fica difícil. Para resolvermos isso, a Superior tem a capacidade atual de fabricar mais de 1000 rolos monitorados por mês, né? Esses rolos, eles vêm sendo desenvolvidos pela Superior desde 2011. A Superior focou não só no desenvolvimento e confiabilidade da tecnologia, mas também na redução de custos, né? Hoje, os custos, né, do rolo sensoriado são muito mais competitivos se comparados aos rolos convencionais. E o investimento é baixo, perto do retorno que os rolos monitorados podem trazer, né? O rolo, ele possui o cartucho de sensores, ele está embarcado dentro do rolo. Isso traz uma grande vantagem com respeito à proteção dessa eletrônica, né, da proteção dos agressores externos,
como o manuseio, o transporte, a instalação, manutenção e ambiente climático também. A sujidade que ocorre muito nos transportadores, então tudo isso fica protegido. Esse rolo sensoriado, ele possui o seu próprio gerador de energia. Com isso, ele descarta a necessidade da utilização de baterias. Além disso, a vida útil da eletrônica, ela acompanha a vida do rolo. Em alguns casos, né, ou na maioria dos casos, podemos dizer dessa forma, que a vida útil da eletrônica até supera a mecânica do rolo. Então, do lado de fora, ele é um rolo convencional, né, igual aos demais. Mas dentro do rolo existe uma das maiores invenções desta indústria aí nos últimos anos, né? Hoje, conseguimos fazer a leitura em tempo real da temperatura dos dois rolamentos, a temperatura do rolamento direito e do esquerdo. Esse rolo também consegue medir a rotação e o desgaste do revestimento e do tubo. E também consegue monitorar os parâmetros de vibração. Esses dados, eles são enviados, aqui aparece a arquitetura do sistema. Os dados, eles são enviados via rádio para um gateway. Tá? Esse gateway, ele utiliza o protocolo LoRa, que é o protocolo mais utilizado pela indústria 4.0 ou pelas cidades ditas inteligentes, né? É uma infraestrutura muito simples e de baixo investimento. Aí, após a instalação do gateway e a instalação do rolo nos transportadores, depois de poucos minutos, os dados passam já a ser transmitidos e processados. Os dados, eles são processados em nuvem. Nós utilizamos a Amazon, né, que é uma das maiores e mais seguras plataformas de tráfego de dados de IoT, né, e eles têm um enorme poder de processamento devido à grande quantidade de dados que são transmitidos todos os dias por todos esses rolos que estão aplicados, né. Quando olhamos para a plataforma de monitoramento, é possível ter uma visão detalhada de cada um dos rolos. Desde o momento em que esse rolo foi instalado até o dia de hoje, é possível acessar todo o histórico de temperatura, rotação e vibração. Mas não é somente o rolo que nós queremos monitorar, né? Afinal de contas, a quantidade é enorme. O interesse maior é monitorar os transportadores. E o software, ele mostra isso também. Nós temos uma visão geral de todos os transportadores que estão com rolos monitorados. Observe que estes retângulos, né, que constam aqui em cada um desses transportadores, são os módulos, né, ou as balizas dos transportadores. Em cada um desses módulos e balizas possuem ali na casa de 10 a 14 rolos, cavaletes com rolos monitorados, né? Esses retângulos a gente consegue também ampliar, né, ou expandir essa visualização até chegar no rolo e poder identificar ali possíveis falhas ou problemas, né? Nos enche assim de orgulho, né, e de felicidade saber que tem muitos de nossos rolos monitorados aplicados em diversos clientes no Brasil, temos na Argentina também, nos Estados Unidos e no Canadá. Quando olhamos para o Brasil, nós temos algumas unidades da Vale, da Arcelor, Samarco, Hydro, Ternium e outras mineradoras. Mas hoje nós queremos compartilhar com todos aqui uma aplicação, um case de sucesso na indústria da celulose e papel, que é a unidade da Suzano, em Três Lagoas. Nós veremos agora aqui nos telões uma entrevista com o engenheiro Wilton Gomes. Ele é gerente de manutenção, confiabilidade e inovação. E ele vai relatar para nós um pouco da experiência dele com os rolos monitorados. Estamos aqui com o Wilton Gomes, ele é gerente de manutenção, confiabilidade e inovação da Suzano Industrial Três Lagoas. Wilton, te agradeço pela entrevista e vamos às perguntas. A primeira é: como eram realizadas as inspeções e quais problemas
ocorriam. Legal, obrigado aí pela oportunidade, Santelmo. As nossas inspeções, elas tinham rotinas e planos com frequência definida, né? E aí essas manutenções, elas eram extremamente manuais, né? Então, algumas instrumentadas, utilizando ali alguns equipamentos online, né, de acústica ou pirometria para identificação de defeitos, e na sua maioria das vezes era sensitiva. Então, as pessoas passavam, os nossos técnicos passavam pelo campo para identificar alguma anomalia que fosse de forma visual, né, nos nossos transportadores. E os principais problemas é que a gente não tinha uma padronização, né? Não tinha uma ferramenta online que media tudo da mesma forma ou de forma adequada aquilo que era necessário. Como os rolos sensoriados da Superior resolveram esses problemas, Will? A gente tem vários benefícios, né? Mas os principais é a produtividade. Então, como eu mencionei na pergunta anterior, a gente precisava das equipes passando pelos transportadores ou indo até a área para identificar potenciais desvios, e a partir de um sistema 24/7 rodando como é o da Superior, trazendo dados e convertendo em informações para a gente não precisa mais ter essa frequência definida, né? A gente tem um sistema totalmente online, real time, fornecendo esses dados e informação. Então, acho que esse é um ponto, o ganho de produtividade com as equipes, além do monitoramento 24/7, que nos deixa os nossos ativos ainda mais seguros, né? E de que maneira os rolos sensoriados foram integrados à sua operação? Aqui na Suzano a gente tem a premissa de utilizar ferramentas que se adequem à estratégia de manutenção, né? Então, como foi comentado anteriormente, nossa estratégia era manual, porque não tínhamos ferramentas tecnológicas que nos proporcionassem fazer de algo diferente. Através da advinda dos rolos sensoriados, a gente viu que daria para fazer de uma nova forma, né, de uma forma mais segura. E a integração com os nossos sistemas foi feita pelo operador de STCD, né? Então, hoje, todo dado e informação da Superior, ele chega até a nossa sala de controle central, com o nosso operador de painel, operador de STCD. E esse operador, ele tem ali dados e informações de alertas e alarmes que, porventura, aconteçam nos nossos ativos. E eu queria que você contasse para a gente quais são os ganhos oferidos com o sistema da Superior. O maior desafio para esse tipo de ativo é a gente conseguir dados confiáveis para uma boa gestão de ativos, né? E eu acho que a Superior fez isso muito bem, embarcando ali sensores e tecnologia para que a gente conseguisse ali não só os dados de temperatura, mas vibração, velocidade, para fazer uma boa gestão de ativos. Então, eu acho que isso já são ganhos fenomenais, né? Além desses ganhos, a gente tem uma maior robustez e gerenciamento de todo o nosso sistema, né? Então, cases reais já demonstrados pelo sistema ali, identificando potenciais riscos de incêndio, por exemplo, dos nossos transportadores, que a gente conseguiu se antecipar, identificar e corrigir o problema antes de ter uma catástrofe. Então, são vários ganhos, como já comentados, e a gente espera aumentar o nosso parque instalado aqui para cada vez estar mais confiável com o sistema. Perfeito, Wilton. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, eu que agradeço, então, pela oportunidade, e falar que a unidade de Três Lagoas, a Suzano, está muito contente com o sistema, com o que ele vem proporcionando para a gente em termos de aumento de confiabilidade, robustez e gerenciamento dos ativos. Wilton, muito obrigado mais uma vez, viu? Beleza, Santel, um abraço. Um grande abraço. Muito bem. Então, os rolos sensoriados têm como objetivo principal prevenir falhas catastróficas, como mencionado pelo engenheiro Wilton, riscos de incêndio e paradas não planejadas nos transportadores. Então, esta abordagem proativa e preditiva reduz os riscos operacionais e permite um planejamento eficiente de manutenção. Agradecemos pela oportunidade de apresentar nossa tecnologia e nós estamos à disposição para esclarecimentos em nosso estande. Muito obrigado.